Você está passando por um momento de dificuldade? Já parou para pensar que a vida inteira vai existir desafios? A vida ela é assim. Ela não é uma vida ruim. Ela é uma vida onde sempre vai existir desafios. E por que existe esse desafio, Ricardo? Por que sempre parece que é difícil? Na verdade, precisa existir dos desafios para que você se torne uma pessoa melhor, para que você evolua, para que você desenvolva novas habilidades, que até então você nem tinha percebido que existia em você. Então a vida inteira vai ser assim. Então fala assim, quando que eu vou ter paz? Quando que eu vou ter descanso? Quando que vai parar com isso? Quando você aprender a lidar com quem você é. Porque as adversidades do mundo nós não controlamos. Por mais que nós tentemos controlar as coisas externas, nós nunca conseguimos. Só conseguimos controlar nós mesmos. E o primeiro passo é quando nós buscamos saber quem nós somos. Quais são as nossas habilidades, quais são as nossas inabilidades, quais são as nossas limitações, quais são as possibilidades que temos de nos desenvolver. E muitas vezes nós não paramos para pensar dessa forma. Nós imaginamos que quando nós chegarmos em determinado nível, quando conseguirmos alguma coisa, é que as coisas vão começar a melhorar em nossa vida. Talvez o meu problema seja financeiro, e eu acredito que se eu aumentar o meu salário, se eu aumentar os meus ganhos, meus problemas vão resolver. E na verdade não é assim que funciona. Porque quando você chega num nível que você ganha 10, você passou a ganhar mais 20 mil, fazer 20 mil por mês, você foi para outro nível, outro patamar, você trocou de carro, você está frequentando lugares diferentes e o seu nível social automaticamente acabou subindo, inconsequentemente em alguns momentos. Então não se trata do quanto mais você ganha, mas sim o que você faz com o que você ganha. Você percebeu que lá no começo, quando você teve teu primeiro trabalho, teu primeiro empreendimento, se você conseguia fazer dar certo, hoje você consegue também fazer dar certo na tua área financeira. Mas se lá naquele início você não conseguia, hoje você percebe que você também não vem conseguindo. E você não deixou de ganhar, de fazer mais dinheiro. Mas como você vem lidando com isso? Quais vêm sendo as suas frustrações? Quais vêm sendo as suas fugas para que você não consiga acertar isso na sua vida? E muitas vezes você precisa olhar para você. Quais são os seus gostos? Quais são as fugas que você vem tendo? E muitas das vezes é inconsequente e inconsciente. E quando você para, muitas vezes coloca no papel algumas prioridades, algo aonde você quer chegar, você tem uma visão clara de futuro, o que realmente é importante para você, você consegue ter uma direção. E muitas das vezes fazemos coisas para agradar os outros e nem para que seja para nos agradar. Eu quero me sentir bem fazendo algo onde as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, olha essa pessoa onde ela está, olha essa pessoa os lugares que ela frequenta, olha essa pessoa as roupas que ela veste. E na verdade tudo isso é sobre mim, tudo sobre mim. Mas eu fico espelhando isso na reação que as outras pessoas vão ter quando olharem para mim. E chega um momento na vida de uma maturidade emocional que isso já não faz mais sentido. Que você percebe que em 8 bilhões de pessoas, você não precisa agradar todas elas. Mas você precisa se agradar, você precisa se cuidar, você precisa olhar para você. E quando eu falo isso, não é num termo de ser egoísta, de olhar só para si, mas primeiramente olhar para você. Ver quais são as coisas que você realmente gosta. Quais as coisas que você não gosta e reconhecer isso em você. Você já parou para olhar para você de uma forma assim de cuidado, um olhar de ver realmente quem você é, olhar nas coisas que você realmente é boa, no que você é bom e nas coisas que você não tem habilidade. E tá tudo bem. Se é uma habilidade que você precisa desenvolver, como vai ser o primeiro passo para que você consiga ser bom naquilo? Mas não deixar de lado que você já nasceu de talentos contigo. Tem talentos que você tem e muitas vezes nem utiliza, nem sabe como utilizar. E isso tudo vem a partir do momento que você busca autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não gosto desses negócios de autoajuda. Não se trata de autoajuda. Se trata de você olhar com verdade para quem você é.
E não é só olhar as coisas positivas, não. É olhar onde você precisa melhorar também, em todas as debilidades que você vem tendo. Todos nós temos pontos cegos, todos nós. E muitas vezes nós precisamos que outra pessoa nos aponte, falar, olha, você não está vendo isso daqui, é desse lado. E precisamos ter um coração ensinável para que possamos seguir as orientações. Porque não adianta de nada eu ser um arrogante e achar que eu sei tudo, que eu não preciso de ajuda. O quanto inconsequente eu estaria sendo. Desde quando eu nasci eu precisei de alguém. Desde quando eu nasci eu precisei de ajuda, eu precisei de suporte. E agora depois que eu estou adulto quer dizer que eu não preciso? É sério? Então eu digo assim, todos nós precisamos na vida de pessoas que nos ajudem. Nós dependemos, nós temos dependência. E aquela pessoa que fala assim, eu não dependo de ninguém, me viro sozinho. Sério? A roupa que você veste é você que faz? O tecido dessa roupa que você costura é você que faz? A comida que você come é você que planta? Tudo você que faz? Sério? O carro que você anda, o meio de transporte, foi você que construiu? Nós dependemos das pessoas para fazer alguma coisa que ela nasceu para fazer, que ela tem uma expertise. Então você também faz parte disso. Você também é uma pessoa que faz parte desse sistema onde um depende do outro. Todos nós dependemos. Arrogante é aquele que diz que não depende de ninguém. Então, quando você olhar dessa forma que somos dependentes e primeiramente que Deus é quem criou tudo para nós e deixou a prosperidade para que nós possamos usufruir disso, e esses desafios que nós temos hoje fazem parte do nosso crescimento, você vai levar uma vida mais leve, com menor esforço, porque você sabe que existe algo ou alguém superior que sempre vai estar cuidando de você, independente da situação. Eu te digo, e ele gosta de ajudar você nos 45 minutos do segundo tempo. Por que ele faz isso, Ricardo? Ele faz isso para testar, para ver se realmente você acredita, se você se coloca em submissão, em dependência de que, independente do tempo que passe, ele nunca deixou de cuidar de você. Ele nunca deixou. A questão é, ele quer saber até onde você vai. Até onde você vai, confiando, mesmo não vendo. E quantas das vezes nós precisamos ver ali para acreditar a coisa acontecendo? E não é sobre isso. Não é sobre isso, até ver. Acreditar que você já viu e que vai acontecer. E que no momento certo vai dar certo. Só que nós temos uma impaciência de que as coisas que não acontecem na hora que eu quero, tá dando errado. E na verdade não, ela está dando certo, só que no momento certo também. Já ouviu falar em time? Time é no tempo certo, no tempo certo. E o tempo certo é como se fosse um encaixe de quebra-cabeça, ele vai encaixar perfeitamente, imperfeitamente, no tempo e na sua necessidade. Então, ou seja, não desespera seu coração. Não desespera seu coração, porque as coisas vão dar certo. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. A questão é, passe pelo processo. Passe pelo processo. Dê o primeiro passo. Continue avançando. Vai fazendo, mesmo não vendo. Vai fazendo, mesmo não vendo. Vai fazendo, mesmo não vendo. Por que eu te falo isso? Porque isso é fé. É fé. É acreditar em coisas que ainda você não vê. E, diferente disso, nós temos o medo também, que é algo que eu não vejo ainda também. São possibilidades que pode acontecer e dar muito ruim, e possibilidades que podem acontecer e dar muito bom. Então, o que você espera ver? Coisas boas acontecendo ou coisas ruins acontecendo? O que movimenta o seu coração hoje? O medo ou a fé? O medo ou a fé? O que te movimenta hoje? Já parou para pensar? Quem guia você? Quais são os sentimentos e emoções que têm guiado sua vida? Positivas, negativas, de possibilidade, de esperança ou de medo? De medo ou de esperança? Pense nisso. Pense nisso e veja.
Você ter esperança para onde te leva e ter medo aonde te deixa. É sobre isso. Então, eu digo assim, muitas vezes nós precisamos aprender a lidar com quem somos. Nossos pensamentos, sentimentos, nossas emoções, porque é elas que vão gerar uma atitude ou uma paralisia. Eu vou ficar paralisado, dependendo do sentimento e emoção que eu venho tendo. E quando eu paro para olhar a minha vida, eu digo assim, o que eu ganho ficando parado? O que eu perco ficando parado? Como será se eu avançar? Como será se eu não avançar? São perguntas que parecem ser extremamente simples, e são, mas extremamente poderosas para fazer você se movimentar. Porque você vai colocar situações que o seu cérebro ainda não experienciou. E você vai conseguir ter o sentimento que você não teve ainda. E isso vai te encorajar a avançar cada vez mais. Então não pare. Treine o seu cérebro. Se treine para que você possa avançar. Então não pare. Não pare, não fique deixando o medo paralisar você e não deixar você avançar e ver os resultados extraordinários que você tem na sua vida. E eu te vejo lá na frente.